Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã, o dia primeiro. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã, o dia segundo. Versículo 9. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mais, e viu Deus que era bom. Versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nela sobre a terra, e assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 13. E foi a tarde e amanhã, o dia terceiro. Versículo 14. E disse Deus: haja iluminado na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Versículo 15. E sejam para iluminar a expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Versículo 17. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Versículo 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Versículo 19. E foi a tarde e amanhã, o dia quarto. Versículo 20. E disse Deus: produz água abundantemente de répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziam conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai vós, e enchei as águas no mar, e a ave se multiplique na terra. Versículo 23. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e besta fera da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse Deus: façamos um homem nosso imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus abençoou, e Deus disse: multiplicai, multiplicai vós, encher a terra, sujeitar e dominar sobre os peixes do mar, e sobre a ave dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus: eis que vós tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que é a flor de árvore que dá semente é vós para mantimento. Versículo 30. É todo animal da terra, é toda ave do céu, é todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Versículo 31. E viu Deus tudo quando tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã, dia 6.